tudo fez, que tudo pode, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Ah, um dia você vai ser julgado, julgada. Deus vai olhar para você o que você fez com os talentos que eu te dei, com o tempo, com a habilidade, com a saúde, com os recursos. Você desperdiçou, né? Mas Oi, obrigado por assistir o meu vídeo. Eu sou Jorge Luiz e este é o podcast e Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback. Se você gosta do flashback, Rádio Web Xixová. Vai lá no Play Store ou no Google, Rádio Web Xixová, instala ou assiste na web, ouve na web, na verdade. E eu também toco a música cristã. Música cristã, para mim, não é louvor. Louvor só se canta na igreja e para Deus e não se ganha um tosta com isso. Voltei aqui a falar do Daniel Mastral, porque eu tenho certeza que vocês estão ouvindo ele aí no fundo. E a minha pergunta é, por que os evangélicos, os cristãos, evangélico cristão, ama uma teoria da conspiração? Esse aí, ao fundo, Daniel Mastral, que nem era o nome dele, na verdade, ele vivia afundado numa teoria da conspiração. A cabeça do camarada não parava de rodar, ou seja, rodava 24 horas com uma depressão e uma esquizofrenia que a cabeça não para de rodar. Está sempre com alguma teoria ali em andamento. Vê teoria, vê conspiração em tudo. A primeira vez que eu ouvi esse camarada aí foi no Fuxico Gospel. Eu assisti a entrevista dele ali no Fuxico Gospel. E ele disse bem claramente, eu não vou resgatar o vídeo aqui do Fuxico Gospel, mas está lá, no Fuxico Gospel. Ele disse que ele era um ex-satanista que passou lá uns 8, 10 anos envolvido nesse negócio e resolveu sair e começou a ser perseguido por essa gente aí. E ele disse que Deus livrou ele lá da morte. Ele falou que contou um testemunho dizendo que a Deus havia livrado ele da morte. E logo em seguida ele contou que o filho dele tinha pegado aquela máquina de transportar pessoas para o além e tinha usado e se transportado para o além. Pegou um teletransporte da nave Voyager e se transportou para Nibiru. Parece que colocou a cabeça no trilho do trem, se jogou, nem me interessa esse assunto, mas ele usou o transporte, a máquina que transporta alguém para Nibiru. E sabe de uma? O filho dele fez exatamente as teorias que ele, Daniel, falava nas teorias, usando aqueles dia do sol, dia da lua, não sei o quê, todas aquelas teorias da cabeça dele, o filho dele pegou a máquina de transportar a pessoa para Nibiru e se transportou usando essa máquina. E eu pensei com o meu botão, esse camarada disse que Deus livrou ele, como Deus livrou? Se o filho dele já tomou uma cacetada aí. E logo em seguida ele conta que a esposa também, que era médica, também pegou a máquina de transportar pessoas, aquela lá da Enterprise, que pega a pessoa e transporta para Nibiru, e usou também dessa máquina. Salvo erro, eu esqueci o nome lá do aparelhinho do tricorde lá, esqueci o nome, que transporta a pessoa de um lado para outro, da terra, dos viventes para a terra
de Nibiros. Ela usou aquilo. Salvo erro, foi excesso de remédio. Pô, mas que libertação é essa que Deus te deu, cara? Que o teu filho usou a máquina de transportar para Nibiros. A mulher, e agora você também usou a mesma máquina. Para mim, essa gente nunca foi liberta. Para mim, a primeira vez que eu ouvi, já percebi que não tinha nada de libertação aí. Mas esse vídeo eu só estou fazendo para que vocês percebam o olhar de peixe morto, um olhar ali no além. O cara já está olhando para Nibiros. E todo mundo que tem esse olhar, que olha para Nibiros, ou é esquizofrenia, ou vai usar a máquina de Nibiros, aquela que manda as pessoas, Enterprise, leva o fulano, aí leva. É que agora eu esqueci o nome daquele aparelhinho da Enterprise que Spock, leva fulano, aí o cara usa essa. Quem tem esse olhar vai praticar isso daí. E tem uma coisa que nesse vídeo aí é bem claramente que eu queria que vocês ouvissem isso daí. Eu queria que vocês ouvissem. É o funga-funga, gente. Lembrar uma coisa, Paulo aceitou colher as consequências do que ele plantou, tendo ciência. Paulo não é um homem inteligente, ele tinha ciência do que ele estava fazendo, ciência da maldade que ele estava realizando, tá? Só que ele se sentia protegido pela questão do pertencer. Pertencia a um grupo que se julgava inatingível, inabalável, indestrutível. Outra fungada. Vocês estão percebendo o tanto de fungada que esse camarada dá? E se vocês pegar outros e outros e outros vídeos deles, vai ter a mesma fungada. Eu já vi isso. Nesses meus anos de vida, eu já vi essa fungada. Pessoas que andam com essa funga aí, ó, está usando pó de pilim-pim-pim. Aquelas pessoas que usam o pó de pilim-pim-pim é que tem esse funga-funga. Será? Eu estou perguntando isso, gente. Esse camarada realmente era liberto ou ele vivia no pó de pilim-pim-pim, sem contar que a cabeça estava em Nibiros. Sem contar isso. E depois, o camarada problemático casou com a psicóloga. Me parece que em alguns países isso é até proibido, isso dá até cadeia. Quando o sujeito procura lá o médico e depois casa com o médico ou com a professora, tem país aí, não sei qual, que isso dá até cana. Mas, gente do céu, aí o cara casa, tem filho e pega a máquina de fazer transporte para Nibiros e se transporta para lá. E o que é pior, a crentalhada, esse é o pior. A crentalhada que se diz ter Deus, que se diz ter a luz de Deus, que se diz ter o entendimento de Deus, mesmo diante de tanta coisa, ainda vai para a teoria da conspiração. E o que é pior, o defensor é um satanista. Aí os crentes tá tudo batendo palma pro satanista. Só basta o satanista falar o que o crente quer, ele já fica todo batendo palma. Isso aí eu já vi até na minha igreja. Aliás, não tem gente melhor que gosta de bater palma para Satanás do que crente. Ah, crente gosta. Eu estava aqui na minha cidade, aqui na rua um dia, aí um irmão encontrou comigo, me saudou com a paz de Deus e falou: irmão Jorge, você tinha que estar na igreja ontem. Eu falei: tinha por quê? Se eu não estava lá, porque não era para mim estar lá. Não, irmão, é que veio um irmão lá de São Paulo, você tem que ver que irmão espiritual.
Ele foi expulsar um demônio e o demônio falou. Na hora que ele estava expulsando, o demônio falou: só a congregação é de Deus, as outras igrejas não são. Tá vendo, irmão Jorge? Eu falei: o quê? Ô, irmão, vai para lá com essa conversa, rapaz. Você ainda vem falar para mim isso? Quer dizer que o Satanás falou e você tá batendo palma? Vai para lá, rapaz. Sai daí com essa conversa, você e esse irmão aí, esse tonto que o Satanás lambeu a testa dele. Mas não é só na congregação isso. Isso tem na Universal, que vocês já viram o Edir Macedo lidando com o demônio lá, e o demônio falando que atuava lá na igreja do Valdomiro e eles batendo palma. Ou seja, eles gostam. E vocês já viram também o Satanás na igreja do Valdomiro falando que a igreja do outro que é dele. Ou seja, essa turma, eles gostam e amam muito o Satanás. Satanás achou um lugar para morar. É dentro de algumas igrejas, porque não é possível um negócio desse. Aí vem esse camarada aí, fungando pra caramba, que não para de fungar, que deixou as coisas do mundo, não sei quantos, uns 10, 15 anos atrás, mas tá nessa funga. É uma gripe que não cura, é uma gripe incurável. Bom, mas vamos ver mais um. Aqui é só para mostrar o funga, tá, gente? Não tem outra. E ele passa, então, ele aceita o chamado, aceita, e ele vai ter, como é que você vai servir os valores da lei divina, da lei sagrada, se você... Ou seja, eu tô acostumado já, aqui mesmo na internet, vocês já viram, tá cheio de defensor da moralidade, de Deus, pátria e família, cometendo os mais diversos crimes, ou seja, são exatamente esses defensores que são. Então, um cara que fala de moralidade, um cara que fala de capacidade de... É ele. Lembra do pastor da calcinha? E não é só ele. Lembra? Então, um cara que fica muito naquela tecla ali, ó, falando muito um assunto, você pode ter certeza que o cara tá com problema. Vocês podem ter certeza que o cara tá com problema. Tanta teoria da conspiração, tanta visão, e a família foi sendo dizimada na cara do cidadão, e depois ele mesmo se pegou a máquina de transportar para Nibiros e foi para Nibiros. Aí deixa aí o satanista aí, ó, ficar dando opinião e levando os crentes para onde eles querem ir. Por que o crente faz uma maldade dessa? Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast e Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e também música cristã. Música cristã são músicas tiradas da Bíblia, mas não são louvores. Louvores só se canta para Deus. Se você ganha um tusta ou ganha aplausos e beijinhos e abraço pelo que você canta, isso não é louvor.